Nós vamos dar continuidade, nós estamos chegando aí na fase final dos nossos estudos, então, sobre o credo apostólico. Hoje, então, nós vamos falar sobre a vida eterna. Na semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos falar, então, sobre a última parte, do credo apostólico e tentar fazer algumas considerações, finais aí de como o credo apostólico, então, pode ainda ser aplicado em nossas vidas, a importância, então, do credo apostólico nos nossos dias, especialmente quando a gente vê tantas razões, de se crer, tantas pessoas têm diversos credos aí, até mesmo dentro da igreja evangélica, você vê muitas vezes essas pessoas falando a respeito de um evangelho, mas que na verdade não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então vou pedir aqui os irmãos para começarem, por gentileza, lendo aí o credo apostólico para mim. Podem ler lá, por favor? Amém. Então, hoje nós vamos falar então sobre o creio na vida eterna, tá? Então, a minha intenção aqui é mostrar como a Bíblia revela para nós, esse tema a respeito da vida eterna e de como nós podemos desfrutar desta vida, que nos é oferecida por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O próprio Senhor Jesus Cristo, então, definiu o que seja a vida eterna, Ele diz lá em João, capítulo 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, aqui, de pronto, a gente já pode pensar exatamente a respeito disso, O que é a vida eterna, Enquanto a gente tem uma perspectiva da vida eterna apenas no futuro, nós vamos ver que a gente pode já desfrutar da vida eterna hoje, aqui e agora, Uma vez então que a vida eterna diz respeito ao conhecimento de Deus, somente aqueles que de fato conhecem a Deus podem ser considerados salvos, Então, a vida eterna, ela é, antes de tudo, um relacionamento com Deus. Ela não é apenas uma ideia que nós temos a respeito do futuro. Ela não é apenas uma ideia que a gente pensa, muitas vezes, de nós no céu, andando naquele lugar glorioso. Ele é, sobretudo, então, esse relacionamento com Deus. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. A gente vai ver um pouquinho disso mais adiante, Quando Ele, então, morreu pelos nossos pecados. A salvação, então, tem a ver com isso, Com essa reconciliação que Cristo fez por meio do seu sacrifício. Então, nós podemos ter essa comunhão com Deus, Então, a vida eterna se baseia nisso, nessa relação que nós temos com Deus Pai por meio do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, nós podemos nos perguntar o que é, de fato, então, a vida eterna, O breve dicionário de teologia, ele diz que, estritamente, poderia ser dito que é a vida depois da morte. Pode-se interpretar a frase vida eterna como referente não só à vida que continua para sempre, mas também como a vida em Deus, a um compartilhar da vida do eterno, tá? Então a ideia aqui também trazida pelo breve dicionário é a mesma. Ser salvo é a mesma coisa, então, de você ter um relacionamento com Deus, Ter comunhão com Deus. E a gente vai tentar falar um pouquinho disso mais adiante, E as implicações disso para os nossos dias atuais. Além disso, então, nós podemos nos perguntar, quando nós começamos a desfrutar da vida eterna? E eu queria então que os irmãos abrissem comigo em 3 textos aí.
O primeiro está lá em João 3,36. Também nós vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 6, o verso 47. E também primeira carta de João, capítulo 5, os versos 12 e 13. Então vamos lá, João capítulo 3, o verso 36 diz assim: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Caminhe um pouquinho aí no capítulo 6, o verso 47, também do Evangelho de João, nós encontramos assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E o texto lá de 1 João, capítulo 5, os versos 12 e 13, diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, diante desses textos aqui, a gente poderia fazer aqui algumas considerações, algumas afirmações. A primeira dela, então, ele está dizendo: quem é que tem a vida eterna? Quem crê em Jesus Cristo. Somente tem a vida eterna aquele que crê em Jesus. Então, preste atenção. O texto não diz que é aquele que crê em Deus, mas aquele que crê em Jesus. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões, né? De que muitas vezes as religiões aí afora, ou se você fizer uma pesquisa lá no seu trabalho, ou se você fizer um censo lá na sua família, e você perguntar para eles assim: vocês creem em Deus? A maioria vai dizer: não, nós cremos em Deus. A gente não tem dúvida disso. Mas o que a Bíblia nos chama é nós termos uma crença em Jesus Cristo. Ah, pastor, quer dizer que não pode crer em Deus, não interessa crer em Deus? Não, não é isso. Mas a pedra singular, né, a pedra angular, melhor dizendo, né, aquilo que distingue uma religião falsa da verdadeira é a crença em Jesus Cristo. Se você for ali no Vale do Amanhecer, não sei se você já teve essa experiência, né? Eu já fui lá 2 vezes, não para oferecer qualquer sacrifício, viu, gente? Fui lá 2 vezes para levar pessoas que tinham curiosidade, não sei porquê, de conhecer lá o Vale do Amanhecer. Então, se você conhece lá, você vai ver que no morro, assim, de longe, você já vê uma frase, né? Salve Deus. Então, eles creem em Deus. Mas a gente precisa perguntar para eles o que eles creem sobre Jesus Cristo. Então veja que a Bíblia afirma isso, não é? De que aquele que tem a vida eterna é aquele que crê em Jesus Cristo, tá? A segunda afirmação que a gente pode fazer aí é o tempo da salvação. Quando é que a gente já pode desfrutar da salvação? A partir do momento que você crê em Cristo, de todo o seu coração, você passa a desfrutar da vida eterna. Então, preste atenção no que vocês estão falando, tá? E o que o texto bíblico está afirmando aqui para nós. Então, a vida eterna, ela é desfrutada ainda nesta vida. Então, nós não precisamos esperar a vida eterna. Certamente, na vida eterna, nós vamos ter a plenitude desta vida que Cristo nos oferece. Mas aqui, nós já podemos desfrutar desta vida, né? Então, isso tem implicações para nós. Por exemplo, a gente já então percebe que nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos apenas peregrinos, né? Nós não podemos ter esperanças a respeito deste mundo, uma vez que a gente sabe que esse mundo, então, ele é um mundo caído, é um mundo atingido pelo pecado. Embora a gente não deva ser negligente com as nossas responsabilidades civis, as nossas obrigações neste mundo, mas nós também não devemos estar excessivamente apegados a elas, porque a gente sabe que esse mundo é um mundo passageiro. Nós estamos, então, aguardando a vida eterna. Então, a partir do momento que eu creio em Cristo e eu tenho a vida eterna, isso, então, traz implicações para a minha vida.
A maneira como eu trabalho, a maneira como eu faço as minhas coisas, a maneira como eu decido aquilo que eu vou, como eu vou gastar os recursos financeiros, aquilo que de fato eu percebo a respeito da minha vida, aquilo que está ao meu redor, as prioridades então da minha vida começam a mudar, exatamente porque eu não tenho esperança nesta vida, mas eu tenho esperança na vida eterna, tá? Reitero, irmãos, eu não estou dizendo com isso que a gente vai abandonar as nossas responsabilidades neste mundo, sejam elas civis, morais e por aí vai. Mas nós não ficamos, então, apegados às coisas deste mundo, porque nós estamos, então, aguardando a vida eterna. Então, a resposta a essa pergunta, quando começamos a desfrutar da vida eterna? A resposta é agora. Neste exato momento, então, nós podemos desfrutar da vida eterna. Nós já falamos sobre isso, né? Quem, então, recebe a vida eterna? Novamente, então, eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, João, capítulo 5, os versos 24 e 25. Eu vou pedir ali, para começar ali atrás. Pedir aí, Tiago, por favor, para passar o microfone para o Olson. Tem inclusive um aqui, ó, se você quiser pegar, por gentileza, Tiago. Você tem aí. Também vou pedir a Rosiane para ler João capítulo 20, os versos 30 e 31. E também vou pedir ali na frente o João para ler 1 João. Desculpa, João. João, capítulo 6, o verso 37. Então, João 5, 24 e 25. João 20, 30, 31 e João também, capítulo 6, o verso 37. João 5, 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Isso. Agora João 20, os versos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Isso, né? Tenham vida em seu nome. E João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isso. Então percebam aqui, irmãos, que todas essas menções, esses textos que foram lidos, todos eles são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele coloca, então, muito claramente para nós, quem tem a vida eterna é quem recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muitas vezes a gente pode cair, né, na ingenuidade, por exemplo, quando nós lemos João capítulo 3, verso 16, né? O famoso texto que nós conhecemos ali, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente para no 16. Mas se você continuar um pouquinho, os 17, 18, até chegar ali nos versos 20, 21, 22, você vai perceber também que Jesus menciona isso. Ele menciona também que aquele que não crê no seu nome não tem a vida eterna. Então, é o que temos aqui diante de nós, essa verdade muitas vezes tão simples, básica para nós, mas que nós muitas vezes nos esquecemos dela, né? Então, nós muitas vezes, por um lado, a gente faz essa afirmação, né, de que de fato quem tem a vida eterna é quem tem o Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes do outro lado a gente não percebe essa verdade também que precisa ser considerada, né? De que quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes quando a gente vai tratar de pessoas que possivelmente não vão ser salvas porque não creem em Jesus, a gente tenta arrumar
algum meio, né, para essas pessoas serem salvas fora de Jesus. Aí por isso você vai ver as boas obras, é por isso que você muitas vezes vê pessoas afirmando que alguém pode ser salvo por inocência, ou seja, ela não sabe, ela não tem consciência do pecado, né? A gente às vezes usa esse argumento inclusive para crianças, né? Que crianças são salvas porque são inocentes. Muitas vezes a gente usa esse argumento quando a gente fala a respeito da ignorância, né? Então a gente pensa naquela tribo lá no meio do mato, que nunca ouviu falar de Jesus, a gente fala, não, pastor, eles vão ser salvos, porque eles não ouviram o evangelho, né? E aí a gente às vezes fica até com receio, né, de mandar algum missionário lá, e o missionário falar de Jesus e ele rejeitar. Ó, tá vendo, pastor, ele estava salvo, né? Mas aí a gente mandou um missionário para pregar o evangelho, o cara rejeitou, agora ele está perdido, né? Então muitas vezes nós temos essa mentalidade, que não é uma mentalidade cristã, de que pessoas que não creem em Cristo, elas podem, de alguma maneira, serem salvas. Daí você vê a ideia do purgatório, daí você tira a ideia de reencarnação, daí você tem a ideia, inclusive, em alguns meios evangélicos, do aniquilamento da alma, né? Então tem gente que acredita nisso, né? De que, na verdade, no final no juízo final, Deus vai levar as pessoas para a vida eterna, mas aqueles que morreram sem Cristo simplesmente vão ser aniquilados, né? Não vão sofrer. Eles simplesmente vão deixar de desfrutar da vida eterna, mas eles não vão sofrer eternamente, né? Como a Bíblia menciona para nós. Então vejam, irmãos, que é importante nós considerarmos esse ponto e deixarmos claro aquilo que é óbvio, porque muitas vezes nós podemos cair nessa ideia de que alguém que não tem Cristo pode, de alguma maneira, nem que seja empurrada para dentro do céu, ela pode ser salva. Mas o que a Escritura diz para nós, de maneira clara, nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, é de que somente pode ser salvo quem crê em Cristo Jesus. Daí então, irmãos, a necessidade urgente da pregação do Evangelho. Não existe outro meio. Não existe um caminho alternativo. Não existe uma outra maneira de nós conhecermos a verdade, se não for por meio da pregação do Evangelho. É por isso que a gente manda missionários. É por isso que pessoas vão aos mais longínquos lugares para pregar o Evangelho. Para que lá então pessoas possam conhecer o amor de Deus, a graça de Deus e certamente a salvação, tá? Então, quem recebe a vida eterna é aquele que crê em Cristo, tá? Então, que isso fique bem claro para nós nessa manhã. Além disso, então, nós precisamos mencionar que a vida eterna, então, ela resulta de obediência perfeita. Veja lá Gênesis capítulo 2, você pode abrir se você quiser. E também eu vou ler Romanos capítulo 5, verso de número 12. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, nós encontramos então aquela ordem que foi dada por Deus a Adão. E lá nós encontramos assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Os teólogos, então, têm considerado esse texto, né, essa ordem aqui, como um teste, como uma prova da obediência de Adão. Uma vez, então, que Deus havia dado esta ordem a ele, o que se esperava, então, dele? Obediência. Era isso que ele precisava fazer, só isso, né? Era isso que ele precisava responder a Deus. Obediência, tá? Então vejam, irmãos, mesmo na criação de Adão ali, Deus exigia essa obediência. Nós conhecemos bem a história. O que Adão fez então? Ele deu ouvidos à esposa, né? Ele obedeceu à esposa. Essa é a grande questão que Deus levanta assim: olha, por que destes ouvido à voz da tua mulher e não à minha?
por causa disso, então, aconteceu tudo isso, tá? Então, veja que aqui, o que se esperava, então, de Adão, era exatamente a obediência. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá? Então, uma vez que Adão era o nosso representante, ele desobedeceu a Deus, a morte então passou a reinar sobre todos nós. Não só a morte física, porque Adão não morreu fisicamente ali naquele instante, mas sobretudo a morte espiritual. Ou seja, nós nos tornamos afastados, separados de Deus por causa do nosso pecado. Então percebam aqui, irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Todo ser humano precisa prestar perfeita obediência a Deus. Esse é o ponto, tá? Todo ser humano precisa prestar obediência perfeita diante de Deus. É isso que foi exigido de Adão. E isso ainda continua em voga. Continua, então, valendo. Mas vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto, então, é que a obediência perfeita de Cristo é que nos garante a salvação. Então veja que o Salmo 22, verso 27, ele vai dizer assim, ó, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias da terra. Aqui no Salmo 22, entre outras coisas, o Salmo 22 está dizendo, olha, vai ser prometido ao Messias como a recompensa, como benefício por causa da sua obediência, a salvação eterna. Então preste atenção aqui no argumento que a Escritura traz para nós. Veja bem, embora Deus exija de mim, de você, obediência perfeita, porque esse padrão ele não diminuiu, nós não podemos a obedecer perfeitamente. Mas nós temos um representante, o Senhor Jesus Cristo, que obedeceu perfeitamente em nosso lugar. É isso que Paulo vai fazer essa comparação lá em Romanos capítulo 15, depois você vai dar uma olhadinha lá. Você vai perceber exatamente isso, que Paulo então está comparando o primeiro Adão, lá no Éden, que ele desobedeceu, então todos nós agora sofremos as consequências da queda, morte espiritual, mas agora então os eleitos por causa de Cristo, eles têm vida em Jesus Cristo por causa da obediência perfeita do Senhor Jesus Cristo. Então olha que coisa bela, não é? Tanto de um lado como de outro, tanto para Adão como para Cristo, uma coisa só era exigida: a obediência perfeita, tá? Adão, a gente sabe que ele não cumpriu isso, ele não teve condições, de fato, de obedecer perfeitamente. De Cristo também foi exigido também a mesma coisa, obediência perfeita. Ele precisava, então, fazer a vontade do Pai, submeter-se, então, a tudo aquilo que foi colocado diante dele. E assim ele o fez, garantindo então a nossa salvação. É por isso então, irmãos, que por mais que a gente tente fazer aquilo que é certo diante de Deus, e é isso que nós devemos fazer realmente, nós devemos buscar a Deus, procurar obedecer a Deus em todos os seus mandamentos, nós temos então essa garantia de que, ainda que a gente não tenha uma obediência perfeita, o Filho de Deus tem a obediência perfeita. Então, embora muitas vezes a gente caia, embora muitas vezes a gente não cumpra os mandamentos de Deus, né, porque nós somos falhos, nós temos então o nosso Redentor, o nosso fiador, o mediador desta aliança, que ele pode então, ele cumpriu então essa obediência perfeita. E olha que coisa mais bela, mais bonita ainda, a obediência de Cristo então garante a nossa salvação. A salvação, então, nos é dada. Então, mesmo que eu peque, mesmo que eu desobedeça a Deus, e isso constantemente acontece, não é verdade? A minha salvação, ela não me é retirada, ela não me é tirada, ela não é uma espécie de ameaça, né? Como se Deus fizesse assim, olha, se você pecar, se você não pecar, eu te dou, se você pecar, eu tiro, né?
Então, uma hora você está salvo, outra hora você não está, a depender da sua obediência, né? Por isso que o crente não cai em desespero quando ele peca, quando ele descumpre os mandamentos de Deus, porque ele sabe que o Senhor Jesus Cristo cumpriu perfeitamente, ele obedeceu perfeitamente à vontade de Deus. Então vejam, irmãos, que no mundo em que nós vivemos, só existem então duas categorias de pessoas: aquelas que continuam em Adão, e Deus requer delas uma perfeita obediência, e certamente elas não vão cumprir essa perfeita obediência, e aqueles que estão em Cristo, que vão receber de Cristo a vida eterna. Aqueles que continuarem em Adão vão receber a herança de Adão, morte espiritual. É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 5. Aquele que não tem Cristo, ele vai receber então a herança deixada por Adão. Aqueles que são de Cristo vão receber dele a herança que ele conquistou para nós, que é a vida eterna, a salvação, a graça e a misericórdia. Por quê? Porque ele cumpriu tudo isso então em nosso lugar. Ok? Além disso, então, nós podemos mencionar algumas características de pessoas então que possuem a vida eterna. Veja, por exemplo, que alguns textos vão dizer que alguém que é salvo, alguém que possui a vida eterna, é uma pessoa que anda na luz. Veja lá 1 João 2, 9 e 10, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Ainda 1 João capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Nós vamos perceber também, vou pedir ali para, por favor, a Juliana e a dona Maria Antônia ler também para mim, por favor. Aliás, vou pedir a Juliana para ler os dois textos, que está um do lado do outro, e vou pedir a dona Antônia para ler 1 João, capítulo 5, os versos 1 a 5, e a Juliana, 1 João, capítulo 2, os versos 10 e 11, e também o capítulo 3, o verso de número 14. Além disso, então, aquele que é salvo, né, ele ama aos seus irmãos. É o que está lá em 1 João 2, os versos 10 e 11, e 1 João, capítulo 3, o verso de número 14. Tem microfone ali, Tiago? Por favor. E o outro texto aí, dona Antônia, é 1 João, capítulo 5, os versos de 1 a 5. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso. Agora o capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Isso, tá? Então, isso são características, né? Evidências de alguém que realmente é salvo por Deus. 1 João, capítulo 5, os versos de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Isso, tá? Então, novamente, o salvo, ele anda na luz, ele ama aos seus irmãos, o salvo, ele guarda os mandamentos de Deus,
E também nós podemos mencionar como característica que aquele que é salvo, ele conhece a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. É o texto que nós lemos lá no início, né? João capítulo 17, o verso 3. E a vida é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Vale a pena aqui, irmãos, a gente ter um conhecimento a respeito desse verbo que aparece aí, né? Conheçam. Esse verbo conhecer, ele vem de fato da palavra gnosko, né? É a palavra grega que a gente conhece como gnosticismo, né? Lembra que o gnosticismo tem essa ideia, né, de você ter conhecimento. O gnosticismo, ele tem a ideia, muitas vezes, de você ter um autoconhecimento, um conhecimento de si mesmo. A palavra que é essa mesmo, é de você conhecer a Deus de verdade. Não é só você ter uma ideia a respeito de Deus, e nem você simplesmente dizer que Deus existe. Mas é você conhecer essa pessoa, é você reconhecê-lo, é você poder fazer uma descrição a partir daquilo que você conhece dele ou dela, você poder fazer uma descrição de quem essa pessoa é. Então, novamente aqui, irmãos, o que esse verbo nos ensina aqui é que a salvação é exatamente ter esse conhecimento, esse relacionamento com Deus. Então, veja bem, se você perguntar ao marido alguma coisa da sua esposa, né? Fala assim, olha, me dá algumas características aí da sua esposa, descreva a sua esposa para mim, por favor. De repente ele vai fazer uma descrição dela ali, né? De quem ela é, de onde ela nasceu, talvez uma história de vida que ela teve, talvez um episódio no seu passado, na sua infância, na sua família, ele vai poder descrever. Talvez ele comece ali a descrever as qualidades da esposa, também os defeitos e as dificuldades da esposa. Talvez ele vai poder descrever ali marcas da personalidade da esposa e por aí vai. Ele vai fazendo ali um retrato a partir da descrição, né, de quem a esposa é ou de quem é o marido, né, se você perguntar para a esposa. E de onde vem então o fruto dessa descrição, dessas informações? Vem do conhecimento que você tem da esposa ou do marido, da convivência, do relacionamento, né? Você não está fazendo uma descrição de uma pessoa que o cônjuge vai dizer, não, mas isso aí não sou eu, você está descrevendo uma outra pessoa. Mas é aquela descrição que você faz a partir de um conhecimento que você adquiriu na convivência daquela pessoa. O sentido aqui é esse, irmãos. É de conhecer a Deus e ser capaz de descrevê-lo a partir do conhecimento que Deus vai nos dando à medida então que nós nos relacionamos com Ele. Então, irmãos, aqui não é só um conhecimento que eu tenho a respeito da Escritura, de que diz que Deus é bom. A Bíblia diz isso, mas é um conhecimento que eu experimento que Deus é bom. Eu tenho vivências que eu posso dizer de maneira afirmativa que Deus é bom. Não é apenas um conhecimento que eu digo assim, eu sei que Deus é um Deus providente. Ou seja, todas as coisas que acontecem exatamente a partir da providência de Deus. Mas é um conhecimento de que eu experimento a providência de Deus na minha vida. Eu percebo que Deus está, de fato, guiando a minha vida e o meu coração, nas minhas decisões. E até mesmo quando eu tropeço, faço coisas erradas, ou tomo decisões equivocadas, eu não duvido de que Deus vai levar essa situação para um fim que seja a glória do seu nome. Então, notem aqui, irmãos, de que este conhecimento que Jesus está dizendo aqui, é um conhecimento de vida. Não apenas algo intelectual, racional, de que eu leio na Escritura e sei que Deus é amor, mas eu experimento o amor de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus. Então, em suma, né, a vida de alguém que se diz salvo é uma vida de alguém que se relaciona com Deus. A grande pergunta que a gente precisa fazer é,
como é que eu me relaciono com Deus? Como é que você conhece a sua esposa se você não gasta tempo para conversar com ela, ou vice-versa? Como é que nós vamos conhecer os filhos se a gente não senta com eles para ouvi-los? Como é que a gente vai saber o que acontece com eles na escola ou no trabalho, para quem tem filho no trabalho, se nós não sentamos e perguntamos como foi o dia dele na escola, ou como foi o dia dele no trabalho? Então, a mesma coisa nós podemos aplicar aqui de maneira semelhante. Nós não vamos conhecer a Deus se nós não temos relacionamento com Deus. Deus conhece aquilo que nós somos. A pergunta é, será que nós conhecemos quem Deus é? Será que de fato nós experimentamos essa salvação aqui e agora, quando nós desfrutamos então dessas verdades que nos são colocadas, né? Então, comentando esse texto lá de João capítulo 17, Calvino vai dizer o seguinte: não é todo tipo de conhecimento que é aqui descrito, falando lá de João 17, mas aquele conhecimento que nos molda de novo na imagem de Deus, de fé em fé. Tendo sido enxertados no corpo de Cristo, somos feitos participantes da divina adoção e herdeiros do céu. Então o que Calvino está dizendo? Que o conhecimento de Deus não é só um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que nos transforma, que nos molda, que nos edifica, que nos faz cada vez mais semelhantes a Cristo. É aquele conhecimento, então, que nós vamos adquirindo à medida, então, que nós relacionamos com Deus, e Deus, então, vai moldando o nosso coração e vai revelando coisas que nós precisamos ser transformados. Além disso, então, um outro autor, comentando ainda esse texto de João 17, ele vai dizer assim, olha, vida eterna não se trata apenas de apreensão intelectual, mas de conhecimento salvífico, experimentando Cristo como Salvador e chegando ao conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus que dá a salvação. O único Deus verdadeiro o enfatiza como um único Deus, a única fonte de vida eterna. Mais uma vez aí um comentário, sobre João capítulo 17. Então percebam que ele está falando aqui, experimentar Cristo. Não é só saber que Ele é o Senhor. Não é só ter conhecimento a respeito da sua obra salvífica. Não é a gente saber que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não é a gente simplesmente ter um conhecimento de que Ele foi assunto aos céus, que Ele está assentado à destra direita, à destra de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que um dia Ele vai retornar. Mas é saber o que isso faz de diferença na minha vida. Como isso se aplica ao meu coração. Como eu sei que Cristo de fato reina quando acontece um acidente e eu bato meu carro. Ou quando de repente eu recebo uma notícia que não é muito agradável. Como é que de fato eu sei que Cristo morreu pelos meus pecados quando eu peco ou eu faço algo grave, ou quando de repente há conflitos no lar? Como é que eu vou resolver essa questão à luz dos pecados que foram perdoados em Cristo? Como é que eu vou tratar das questões do meu coração a partir disso, de que Deus é o único Deus e Ele não aceita outros deuses no seu lugar? Então tudo isso que de fato deve fazer diferença na nossa vida e no nosso coração. Então diante disso, eu quero fazer aqui algumas afirmações finais sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Então veja, primeiramente nós já lemos, 1 João capítulo 5, verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá? Lembra lá que João já tinha falado isso no capítulo 17? Que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Aqui ele está dizendo que o único e verdadeiro Deus quem é? Jesus Cristo. Tá? E Ele é o único, então, que pode nos dar a vida eterna.
Além disso, então, eu queria que os irmãos lessem essa afirmação, né, essa citação aí do pastor Franklin Ferreira. Vocês podem ler para mim, por gentileza? Isso. Depois o Franklin Ferreira, ele cita Ambrósio de Milão, ele vai dizer: vida é de fato estar com Cristo. Aí está Cristo, aí está a vida, aí está o reino. Então notem, irmãos, muitas vezes nós achamos que servir a Jesus ou servir ao Senhor Jesus é simplesmente uma atividade de vir à igreja, ou de simplesmente você se nominar como um cristão, um evangélico, né? A gente às vezes acha que o cristianismo é apenas mais uma opção entre um mercado vasto de religiões, de profissões de fé, de credos e por aí vai. Mas quando a gente pensa de fato em Jesus Cristo e quando a gente pensa então a respeito da vida eterna, nós precisamos ter uma compreensão clara de que o cristianismo não é apenas uma religião. Jesus não é apenas mais um profeta. Ele não é uma opção dentre diversas opções que estão sendo ventiladas no nosso mundo atual. Cristo é a única esperança do mundo. Ele é o único meio de salvação. Isso quer dizer que todas as outras opções, todas as outras possibilidades, todas as outras religiões que de maneira direta ou indireta negam o Senhor Jesus Cristo, elas não se tornam opcionais, mas completamente falsas. Então, pessoas que estão nessa situação, não são pessoas que a gente pensa assim: não, pastor, no final das contas, Deus vai levar a intenção do coração delas, e que de alguma maneira Deus vai fazer alguma coisa para salvá-las, né? Deus vai dar um jeito no final das contas e essas pessoas vão conseguir a salvação, né? Elas vão conseguir de fato entrar nos céus. Não é essa, irmãos, a esperança que a Bíblia traz para nós. A Bíblia então afirma que a vida eterna era somente por meio de Jesus Cristo. Isso então deveria fazer com que nós pensássemos seriamente a respeito disso e a respeito da missão, então, que a igreja tem em proclamar o Evangelho. Então, a vida, ela está somente em Cristo. Ela não está nas nossas obras, ela não está na nossa performance, ela não está nas nossas intenções, mas ela está somente no Senhor Jesus Cristo. Além disso, então, o pastor Franklin Ferreira, ele vai dizer: vida completa com Jesus Cristo por toda a eternidade. Não há nem como imaginar a eternidade. Lá nós não teremos mais as limitações que temos aqui. Não seremos mais escravos do relógio como estamos aqui, como somos aqui. Ele diz: vida eterna com Deus. Né? Então, de fato, nós seremos agraciados, né, em estarmos com o Senhor Jesus Cristo. Diante disso, então, eu quero trazer algumas rápidas aplicações. Primeiramente, então, nós podemos nos perguntar: nós temos crido e vivido, de fato, a vida eterna aqui e agora? Então, preste atenção, irmãos. Eu não estou perguntando se você é uma pessoa frequente à igreja, assídua à igreja. Eu não estou perguntando se você tem uma vida moral aceitável. Eu não estou perguntando o quanto você faz em prol da igreja. Eu não estou perguntando se você é líder de ministério ou se você já tem muitos anos de vida cristã. O que eu estou perguntando é se você sabe o que é ser uma pessoa salva. Se você de fato tem esse conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou perguntando é se você e eu estamos dispostos
a enfrentar toda e qualquer oposição e até mesmo abrir mão da nossa vida por causa do Senhor Jesus Cristo. Então isso não é religião, irmãos. A vida eterna, a vida que Cristo nos oferece, é uma vida completamente transformada, também completamente dependente dEle. Completamente, então, a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos examinar a nossa vida. E nós, então, devemos buscar as evidências da salvação em nossas vidas. Se de fato, então, nós temos uma vida santa, se nós cremos numa doutrina correta, como nós vimos, se nós temos amor pelos nossos irmãos e para com Deus, se de fato nós reconhecemos que nós muitas vezes pecamos contra Deus, e então imediatamente nós recorremos ao Senhor Jesus Cristo, porque nós queremos ser perdoados e restaurados. Então tudo isso mostra, irmãos, que a vida eterna, que começa aqui e agora, ela é muito mais do que simplesmente frequentar a igreja. Nós podemos passar aqui, irmãos, décadas frequentando uma igreja. Nós podemos galgar todas as possibilidades de posições dentro de uma denominação ou dentro do contexto eclesiástico, mas sequer, conhecer a Deus nesse tempo todo. Não é à toa que muitas vezes nós encontramos pessoas assim, não é? 40, 20, 30 anos e de repente no final da vida a pessoa simplesmente abandona tudo. E a gente às vezes se pergunta, por que essa pessoa fez isso? Será que de fato ela conhece a Deus? Será que realmente ela experimentou uma vida transformada? Então o chamado de Deus a nós nessa manhã é que de fato nós possamos conhecer o Senhor Jesus Cristo, nós possamos conhecer a Deus numa relação íntima, numa relação então de dependência, numa relação então que eu busco cada dia mais vivenciar a salvação que já é me dada, que já me foi outorgada por meio de Jesus Cristo, aqui e agora. Amanhecermos todos os dias nessa perspectiva, graças a Deus eu sou salvo. Isso não é mérito, isso não é orgulho, isso não é nenhum tipo de soberba, mas de fato algo que deve transformar as nossas vidas a cada dia. Além disso, então, nós podemos nos perguntar se a vida eterna em Cristo tem sido o real motivo da nossa mais profunda alegria. Então é algo que nós devemos pensar. O que alegra o seu coração? O que alegra o meu coração, irmãos? É a saúde? São os bens? São os filhos? É o marido? É a esposa? É saber que você tem um bom trabalho? Você tem recursos financeiros? Veja, não estou dizendo que essas coisas sejam ruins, não estou dizendo que você não deve se alegrar com elas, não estou dizendo que você não deve ficar contente em ter todas essas coisas. Não estou falando isso, você pode se alegrar com o seu filho, com a sua filha, você pode se alegrar em ter um bom emprego, em ter recursos financeiros, mas o problema começa quando nós colocamos a nossa alegria nessas coisas. Quando de fato eu me entristeço ou me alegro, a depender então da maneira como a minha conta bancária se encontra. Eu me alegro ou eu fico triste, a depender então da minha condição de saúde, ou de repente das respostas que os meus filhos dão. Então se eu tenho filhos obedientes, se eu tenho filhos que não me dão trabalho em casa, nem na escola, então eu fico contente, tenho até prazer de abraçar as mães e dizer, olha, isso aqui é meu filho, olha que bonitão esse rapaz, olha que camarada, gente boa. Mas quando aquele filho começa a dar trabalho, se torna desobediente, se torna contumaz em algumas questões, a gente fica meio até que envergonhado, e dizendo, meu Deus, como esse menino dá trabalho, como esse menino me tira a paz e me tira a alegria. Certamente a gente precisa tratar com esse filho, mas nós muitas vezes temos o nosso coração medido exatamente pelas circunstâncias. Mas aqui, irmãos, o fato de nós sermos salvos já deveria então ser o motivo real da nossa alegria.
do nosso contentamento, da nossa satisfação. Embora todas essas coisas, irmãos, Deus possa lhe dar, Ele lhe dá o que Ele quiser, tudo é dele. Mas a satisfação da nossa alegria real, mais profunda, deve estar em conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Veja, tem muitos ímpios que têm tudo isso que eu acabei de te dizer. E talvez você tenha um amigo ímpio que tenha o dobro de coisas que você tem. De bens materiais, de saúde. Talvez você olhe e fale, rapaz, aquele camarada não pega nenhuma gripe. Pega nada. Só vive viajando para lá e para cá. Todo ano ele troca de carro. Todo ano ele diz que comprou móveis novos para a casa dele. O ímpio também tem isso. Mas ele não tem essa alegria e essa satisfação e essa certeza da vida eterna que começa hoje, da qual nós podemos desfrutar, da qual nós podemos então viver e da qual deve ser de fato a razão então da nossa existência. Temos então nós nos alegrado com isso, com o fato de que nós somos salvos, de que nós podemos desfrutar da vida eterna aqui e agora, começando então desde o dia que eu e você recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Além disso então, para nós finalizarmos, a pergunta então que nós devemos nos fazer: nós temos meditado profundamente na vida eterna com Jesus? Você pensou na vida eterna essa semana? Estou dizendo porque você pensou por causa das tribulações, não, viu, gente? Não é porque você está passando uns perrengues aí que você fala, meu Deus, eu quero ir para a glória logo porque eu não aguento mais. Não é isso. Não é uma fuga. Mas você já parou para pensar essa semana na vida eterna com Jesus? Você parou para pensar nisso nesse mês? Você já parou para pensar como esse tema tem sido escasso, até mesmo nos nossos púlpitos, em que parece que os pregadores cada vez mais estão interessados em que nós resolvamos os nossos problemas para a gente viver bem nessa vida, e esquecem muitas vezes que alguns problemas não vão se resolver, né? Que alguns desses problemas eles não vão acabar nesta vida, somente quando de fato Cristo voltar é que esses problemas vão deixar de existir. Mas parece que os nossos púlpitos, né, estão tomados exatamente dessa necessidade de ajudar as pessoas a simplesmente resolverem os seus problemas, a terem prosperidade financeira, a terem prosperidade emocional, a arrumarem um bom marido, uma boa esposa, a terem uma família então ajustada. Veja, novamente, irmãos, essas coisas elas fazem parte da vida, mas muitas vezes isso é o foco. Isso é o alvo, quando na verdade muitas vezes isso não vai resolver os problemas, isso não vai resolver as situações. Os púlpitos muitas vezes estão tomados, né, de falsas promessas, de cura, de libertação, de transformação, que a palavra de Deus não promete. Jesus, Deus nunca prometeu essas coisas, mas que muitas vezes são prometidas no púlpito, dizendo, olha, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus vai sarar você, Deus vai curar você, Deus vai salvar toda a sua família. Quando, na verdade, a Bíblia nunca prometeu essas coisas. Mas nós temos meditado na vida eterna, isso tem, de fato, enchido o nosso coração de alegria em saber que dentro de pouco tempo nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo eternamente. Você já parou para pensar na vida eterna quando você está lá no bem bom, na beira da praia, dizendo, puxa, isso aqui é maravilhoso, mas a vida eterna vai ser bem melhor? Ou você só pensa na vida eterna quando você está nos perrengues, com dificuldade, com problemas, com lutas, e aí você diz, eu quero logo para o céu, porque eu não aguento mais essa vida, né? Então a vida eterna não pode ser medida a partir disso, mas ela deve ser medida a partir daquilo que a vida eterna é. Vida com Cristo, na presença de Deus, desfrutando então dessas grandes bênçãos que o Senhor Jesus Cristo tem a nos oferecer. É isso que nós desejamos, irmãos? Estar com Cristo, estar na presença dEle eternamente.
Nós vamos então finalizar. Nós vamos passar aqui o slide. Tem uma musiquinha aí, viu, Tiago, nesse último. Então, eu queria, enquanto nós ouvimos o credo apostólico, que os irmãos pudessem meditar, então, naquilo que foi dito até agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos, está aí. Se os irmãos querem fazer alguma pergunta, alguma consideração final, nós temos alguns minutinhos, caso os irmãos desejem. Sim. Aqui, Miguel, por favor. Todos os dias a gente vê na mídia, de um modo geral, se falando no fundamentalismo evangélico no Brasil. E tudo que eu leio sobre esse fundamentalismo, que eu não estou entendendo, ontem mesmo eu estava perguntando ao Guilherme sobre isso, é dizendo que é acreditar literalmente no que está na Bíblia. Mas eu não li nada até agora do fundamentalismo evangélico que fala em Cristo. Uhum. Então, ou eu não estou entendendo nada, ou está havendo uma grande mentira para todo mundo. Como é que é isso, esse fundamentalismo evangélico? O que eu vejo, Miguel, é que esse é um contraponto que eles querem tirar essa questão da verdade, né? Então, quando a gente pensa na verdade absoluta nos nossos dias, quando você fala, por exemplo, não existe salvação fora de Cristo, para eles isso é uma coisa fundamentalista. Você não pode restringir a verdade a apenas uma verdade. Então, tudo aquilo que leva a você a crer apenas numa verdade, nos nossos dias é tido como algo fundamentalista, né? Lógico, até mesmo dentro do meio evangélico existem alguns exageros, mas eles aproveitam toda essa situação exatamente para mencionar isso, né? De que isso é um fundamentalismo. Você não pode dizer que só existe salvação em Cristo. Existem outros meios, existem outras religiões e tantas outras pessoas que frequentam outras igrejas. Quer dizer que elas não vão ser salvas? Então, por isso que eles tentam, de todas as maneiras, trazer essa, vamos dizer, essa pecha, né? Esse nome de isso é fundamentalista, né? Então, não acredite nisso, porque existem outras considerações que não estão sendo levadas em conta, né? Mesmo porque, alguém já disse isso, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Então, até mesmo em algumas religiões, você vai ver, olha, está aqui na Bíblia, né? A Bíblia está dizendo que é isso aqui. Mas a pessoa às vezes pega um versículo isolado, uma passagem isolada, uma passagem fora do contexto,
para elas criarem uma religião, até mesmo criar uma doutrina, né? Por isso que a gente precisa ter uma compreensão mais ampla da Bíblia a respeito disso, né? Mas basicamente é isso que eles fazem. Eles querem, na verdade, nos afastar da verdade verdadeira, da única verdade, que é Cristo, né? Que é a Bíblia. Então, tudo isso que foge, tudo isso que é afirmado, eles dizem, não pode ser assim. Isso é fundamentalista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com essas afirmações. Dona Joemi aqui, ó. Importante também, pastor, uma coisa muito importante, é colocar em primeiro lugar, né? Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, o resto é acrescentado. Em primeiro lugar, em tudo, em primeiro lugar, né? Sim. E uma coisa importante também, que Ele está sempre pronto a nos receber. E cada um tem sua experiência pessoal com Cristo. Precisamos ter um novo nascimento. Um novo nascimento, como está lá escrito com Jesus falando com Nicodemos, né? Devemos nascer de novo. Amém. Acho que o Wilson quer falar ali, Tiago. Obrigado, dona Joemi. Pastor, você pode destacar 3 pontos, o senhor mencionou na aula. A primeira definição do breve o breve dicionário, né, de teologia, eu acho que está bem de acordo com o que está na Bíblia, né, que fala que a vida eterna é após a morte, né, que é com o sentido que a Bíblia dá, né. E o senhor colocou essa pergunta nos slides, né, quando a gente começa a usufruir disso, né, eu acho que o senhor também falou nessa linha, no que pese, né, pela definição, é após a morte, mas para usufruir pode ser antes, né, eu fiquei imaginando alguma viagem lá, o importante, né, o que a família sonha, ou você mesmo sonha, já no planejamento, né, você já usufrui, já sente a alegria, né, para onde você vai, e eu acredito que a gente tem que ter esse mesmo sentimento, né, ter em mente a vida eterna e começar a usufruir aqui mesmo nessa vida, né, e é isso que eu entendo que deixa a palavra também, né. Por outro lado, também que a aplicação para casos concretos da gente, às vezes a gente erra no peso, né? Não quer dizer que nada do que foi dito aqui não é verdade, mas tem gente que só pensa na vida eterna, né? Então, a pessoa confia tanto na providência de Deus, de tudo. Às vezes tem aquele problema que, às vezes, você pode até se parecer um pouco insensível diante de situações, de tribulações, ou dos seus problemas, ou dos problemas dos outros. E isso também não está de acordo com a palavra de Deus, dizendo que você confia na providência, você tem que ser insensível, você tem que ser preguiçoso, você tem que ser negligente, muito pelo contrário, né? Eu entendo que a gente tem que, em você sendo regenerado o quanto antes, você aproveitar isso, né? Já ser grato a Deus, né? Seguir os mandamentos aqui mesmo nessa vida. Você já está usufruindo, né? Dos benefícios, né? De todas as promessas que tem na palavra de Deus, né? Então, eu acho um ponto importante essa questão da pessoa não ficar só pensando. Tem 2, né? Tem um que pensa que ou é o do inferno ou a vida eterna no céu e esquece da vida aqui, né? De cumprir os mandamentos, de pregar o evangelho, de ser alegre, porque você tem a vida eterna. Imagine, né? Você está pregando a alguém, você confia na vida eterna, na providência de Deus, e a pessoa, toda vez que se encontra, você só fala de problema para ela. Diz, nossa, como é que essa pessoa está tão triste assim, e se confia na vida eterna? Por outro lado, também, aí quando a gente olha para a vida eterna, em sendo eterna, essa vida aqui, como a palavra de Deus fala, nós somos peregrinos, né, forasteiros nessa vida, é um ponto, né? Então, mas a gente tem que saber dosar isso, né, glorificar a Deus, inclusive nessa vida aqui, né, e ter cuidado para essa nossa confiança em Deus, a confiança na providência de Deus, não refletir insensibilidade e negligência da nossa parte. Por isso que eu falei, né, nós não podemos esquecer dos nossos deveres, né? Embora a gente pense na vida eterna, na glória, a gente não pode esquecer dos nossos deveres, né? Eu gosto muito quando Jesus, ali no seu discurso escatológico, né, quando ele vai descrevendo toda a situação do mundo, guerras, rumores de guerras e tudo mais, mas no finalzinho ele diz assim, olha, quando essas coisas acontecerem, ele diz mais ou menos isso, né, quando essas coisas estiverem acontecendo, aí ele fala, né, erguei a vossa cabeça aos céus, porque o tempo da vossa redenção está próximo. Então ele fala, ó, não entre em desespero, né, olhe para o céu.
que aí a redenção está vindo. O cristão, ele faz isso, ele vive a vida olhando para o céu. Ele trabalha, ele estuda, ele se organiza, ele é dedicado, ele faz todo o possível, né, para ter as questões no âmbito material, né, desta vida mesmo, que são concernentes a esta vida. Ele não é negligente com as suas atividades, né, mas ao mesmo tempo, né, em que ele faz isso, ele não tira os olhos do céu, né, ele está o tempo inteiro olhando para a glória, né, ele não está se envolvendo nesse mundo de uma maneira que ele está perdendo essa perspectiva de que um dia ele vai estar com o Senhor Jesus Cristo, né. Então isso é importante mesmo a gente mencionar. A Aninha quer falar, depois da Aninha a gente encerra, tá, irmãos? Pastor, partindo do princípio, né, que a gente já vive a vida eterna hoje, né, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o processo da santificação? Porque a gente está se tratando do antes e o depois, né, assim, pelos comentários que eu tenho visto. Aí o senhor pode falar um pouquinho assim, de como é que é na prática esse processo? Então, o processo de santificação, ele começa a partir da nossa conversão, né, da nossa justificação. Então, a vida do salvo é uma vida transformada dia após dia, né? A ideia da santificação é de nós galgarmos a cada dia a sermos mais parecidos à imagem de Jesus Cristo, né? Que vai ser consumada finalmente na glória, né? Quando nós chegarmos de fato na glória eterna, formos realmente todos nós restaurados, né? Então nós atingiremos esse ápice, né, da imagem de Cristo, né? Então a santificação é esse processo que está nos conduzindo para a vida eterna. Por isso que ela começa aqui e agora, né? Então não tem como um salvo, alguém que de fato crê em Jesus Cristo, ele viver uma vida em pecado, né? Não estou dizendo que ele não peca, mas ele não pode viver em pecado e dizer, não, a vida eterna é só lá na glória, aqui a gente tem que aproveitar mesmo, né? Quando chegar lá na glória, a gente vê o que vai acontecer. Não, ele começa esse processo aqui e agora, né? Abandonando os pecados, enchendo-se do Espírito, né? Ali Gálatas fala sobre isso, né? Deixando aquelas obras da carne e praticando o fruto do Espírito, né? Tudo pela graça de Deus e sendo transformado nesse processo aí, tá? Irmãos, então vamos orar, depois a gente já passa aqui para Ana Luísa. Sim? Sim, exatamente. Já estamos reinando com Cristo, é isso que Paulo vai dizer, né? Vamos nos colocar de pé, e eu já vou passar a palavra para Ana Luísa, que vai nos conduzir em 2 cânticos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta manhã. Obrigado, ó Pai, por tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida eterna que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos à luz dessa verdade tão preciosa, de que nós somos salvos em Cristo, o nosso Salvador. Assim nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém.